Olá, você que nos acompanha, tudo bom? Eu sou a Patrícia Queiroz, assessora de comunicação do IES, e vou seguir com você nesse novo episódio do IEScast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Nessa quarta temporada, como você sabe, estamos debatendo o conteúdo do livro Saúde nas Empresas, a promoção de uma ideia sustentável, que foi lançado recentemente, agora no finalzinho de 2022, pelo Instituto. É possível fazer o download gratuito da obra no site do IES, que é o www.iess.org.br, e também pela Amazon, Google e na Biblioteca Nacional. Ao longo da temporada, nós temos conversado com cada um dos autores dos artigos dessa obra, que tem nos dado mais detalhes sobre os temas que eles abordaram. E hoje é o dia da Márcia Gosti, cujo artigo foi o papel da medicina do trabalho na coordenação de cuidados dos trabalhadores. A Márcia é médica sanitarista pela UFRJ e pós-graduada em medicina do trabalho. Ela tem ainda o MBA executivo em saúde pelo IBMEC, experiência em gestão de saúde corporativa desde 2005. Márcia, muito obrigada por ter contribuído com a nossa obra, com o nosso livro, e agora por dedicar esse tempo aí para o nosso público. Obrigada, Patrícia. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, fazendo um debriefing, né, desse trabalho. A gente que te agradece demais, Márcia. Para a gente esquentar os tambores, eu queria que você comentasse se faz sentido a gente imaginar que o médico do trabalho hoje, ele pode ser substituído, ele exerce a função ali que no passado era feita para o que a gente conhecia de médico da família, tendo um papel aí bastante atuante na saúde das pessoas. Faz sentido, não faz? Em primeiro lugar, a medicina do trabalho, ela está presente e inserida no cenário da atenção primária em todos os cenários, né? O antigo médico de família, ele tinha como característica conhecer todos os problemas daquela pessoa, a inserção dela na família, os problemas relacionados ao meio ambiente, interações com o meio ambiente, e hoje o médico do trabalho tem essa responsabilidade, porém dentro do ambiente de trabalho. Eu não acredito que ele substitua, mas ele complementa, né, aquela informação, ele complementa esse papel. Como as pessoas hoje passam 80% do seu tempo, 70% do seu tempo dentro do ambiente de trabalho, faz sentido que a prática, o exercício da medicina do trabalho passe a se preocupar ainda mais com todos os motivos de adoecimento ou de sofrimento das pessoas que chegam para trabalhar, né? Então, como a responsabilidade do médico do trabalho é monitorar, prevenir o adoecimento, proteger a vida e prevenir o adoecimento das pessoas enquanto estão no ambiente de trabalho, faz todo sentido, sim, que ele passe a ser totalmente inserido, né, na promoção de saúde e na proteção do bem-estar. Muito bom. E de que forma você acha que ele pode trabalhar efetivamente, a área da medicina do trabalho pode trabalhar efetivamente na promoção de práticas de bem-estar para o trabalhador? Como é que ele pode ser atuante e ter um papel decisivo, né, na promoção e bem-estar dos trabalhadores? Bom, eu acho que desde a pandemia nós fomos assim abalroados por uma realidade, uma necessidade de a gente se preparar melhor para aquilo que as pessoas possam estar vivenciando e qual o impacto que as coisas também trazem na vida deles, né? Se considerar que nós tivemos um período grande que passamos dentro de casa trabalhando, então a família e o trabalho se misturaram no mesmo ambiente e ficaram numa exposição uns aos outros que efetivamente nos ensinou muito. Tá? Então, a medicina do trabalho ela pode se apropriar de toda essa experiência. O que a gente aprendeu com essa experiência para trazer para o dia a dia do médico do trabalho, práticas de bem-estar, né? Assim como o sofrimento emocional, seja em casa, seja na família, seja no trabalho, ele gera uma relação, uma resposta ao ambiente diferenciada entre as pessoas, porque depende muito das suas vivências, etc. Da mesma forma, todas as outras condições, né, de saúde. É bastante conhecido o efeito de algumas circunstâncias clínicas e de alguns
condições emocionais, sofrimento psíquico, sobre o engajamento da pessoa, o nível de atenção, o nível de autocuidado. Então, sem sombra de dúvida que a prática do autocuidado ou a forma como a pessoa valoriza ou enxerga o próprio cuidado ou o autodesenvolvimento no bem-estar é um motivo de preocupação, sim, porque isso pode afetar e afeta, a gente sabe que afeta o engajamento do empregado, a forma como ele chega para trabalhar, o nível de atenção, a sua capacidade de produção também. Então, as práticas de bem-estar, seja promovendo o bem-estar geral, seja corrigindo hábitos ou transformando hábitos de vida, é sem dúvida uma área que a medicina do trabalho vem se apropriando, vem ocupando e vem trazendo um benefício muito grande, não só para as pessoas, mas também para a própria construção da cultura da empresa, de bem-estar. Você falou um pouco de mundo pós-pandemia. Eu queria, por favor, se você pudesse aprofundar um pouco mais nisso, Márcia, porque eu tenho conversado com outros autores do livro e muito têm falado desse novo mundo, né, e do trabalho remoto, se não é 100% em home office, um trabalho híbrido, em formato híbrido, né, de trabalho, enfim. Como é que o médico do trabalho, o que difere a atuação dele do passado para hoje em dia, especialmente nesse cenário pós-pandemia, que a gente fala tanto de questões de saúde mental, de burnout, que exigem uma atenção desse profissional? Olha, na medida em que todos entramos no mesmo cenário, trabalho, família, empresa, escola, estivemos todos misturados, os determinantes sociais, né? Se você pensar numa família que a criança, no mesmo horário, a criança ia para a escola, a mãe ia trabalhar e o pai ia trabalhar, e a pessoa que trabalha na casa fazia o serviço, imagina realizar tudo isso junto num único ambiente. São várias necessidades que não foram organizadas nem planejadas para funcionar de forma integrada, então houve muito sofrimento emocional e físico também, resultante dessa interação, para a qual nós não estávamos preparados. Então, acho que a medicina do trabalho, ela hoje traz como responsabilidade, sim, procurar antever, né, cenários como esse que já ocorreram e que podem voltar a ocorrer sem sombra de dúvida. Então, dentro de uma cultura de gerenciamento de risco, isso faz total sentido, né? Tentar antecipar a possibilidade de não conformidades ou de desvios que a gente possa intervir. Isso tem a ver com a cultura organizacional também. E eu vejo que isso tem muita relação com a maturidade cultural da empresa em termos de bem-estar e saúde dos seus empregados. Isso é extremamente importante ficar marcado, né? A cultura organizacional influencia muito esse cenário e o movimento que a gente consegue fazer nesse momento. Tá? Entendi. E, Márcia, o que você acha que a gente poderia classificar como alguns dos principais desafios da área hoje em dia? E se você pudesse também, por favor, comentar um pouquinho da nossa experiência nacional em comparação ao que acontece nessa área fora do Brasil. O que a gente tem de melhor, de pior, o que pode aprimorar e os nossos desafios para que ela possa ter um trabalho cada vez mais efetivo e de sucesso. É internacionalmente reconhecido, né? A gente tem algumas estratégias que são mundiais, mas internacionalmente conhecido a responsabilidade que os governos, que as empresas, como entidades sociais, também trazem no bem-estar da população. Então, com isso, a gente tem vários países, são signatários de condições de acordos da Organização Internacional do Trabalho, o Brasil é um deles, que visa assegurar o cuidado com a saúde aos empregados que têm vínculo com a empresa. Por outro lado, a gente tem práticas e guidelines e standards para nos ajudar a fazer esse caminho, que são as famosas ISOs, né, que trazem, hoje a gente conta com uma que traz os guidelines para que você possa implementar um efetivo gerenciamento de risco à saúde e à vida no ambiente de trabalho. Muitos países trazem isso bastante amadurecidos, mas a complexidade de tudo isso são os múltiplos modelos. A gente tem modelos regulatórios muito distintos, a gente tem países e empresas com uma capacidade de investimento um pouco maior,
né, e mais madura do ponto de vista de sistema de gestão, que permite que você vá um pouco além daquilo que é considerado regulatório mínimo, né? Então, a discussão é muito profícua, eu acho que todos os participantes do sistema têm discutido bastante isso. O nosso papel como parte de um sistema de saúde, não como um departamento único ou um serviço agregado para cumprimento regulatório, eu acho que essa maturação vai ser muito importante para a gente transpor esse preconceito, vamos colocar assim, de que isso é um tema regulatório exclusivamente, né? Para que ela possa ser aplicada de forma eficaz, é muito importante que as organizações olhem para esse serviço como uma oportunidade de multiplicar uma cultura de cuidado, né? Levar ao empregado a cultura da empresa como uma cultura de querer, de cuidar, melhorar a experiência do empregado dentro da sua trajetória dentro da empresa. Então, eu acho que a gente tem muitas áreas de oportunidade e a gente tem desafios importantes do mercado, que são a complexidade das empresas, a capacidade das empresas hoje de olhar e valorizar a mão de obra, né, de uma forma diferente, não mais como uma força de trabalho, e sim como um parceiro na construção da capacidade da empresa, e isso depende de maturação. Os desafios políticos, né, que recentemente a gente teve um ganho muito grande com a revisão das NRs, né, das normas regulamentadoras do sistema de gestão de saúde ocupacional, que trouxe muita maturação. A gente conseguiu um avanço muito grande, trabalhando de forma colegiada, de forma organizada, com os representantes da indústria, no Senado, na Câmara, nos órgãos regulamentadores, fazendo chegar também alguma visão de interesse conjunto de trabalhadores, sindicatos e do próprio sistema de saúde ocupacional, né? Então, tem muita coisa boa acontecendo, muitas coisas avançaram, mas os maiores desafios são a cultura organizacional e a capacidade que a empresa hoje tem, a maturidade para olhar para a sua mão de obra, a sua força de trabalho como parceiro da construção dessa cultura de bem-estar e saúde, e de viver bem. Sem dúvida. E você, no teu artigo, Márcia, você faz uma relação do médico do trabalho como gestor de saúde. O que é isso, propriamente dito? Você pode falar um pouquinho mais sobre, por favor? Sem dúvida. Eu acho que quando a gente pensa numa dinâmica da vida, né, você tem o tempo que as pessoas passam na organização, ela permite que você olhe para aquela organização como uma organização que é capaz de gerar bem-estar ou não. Pode gerar mal-estar, desconforto também. Isso pode vir, seja do ambiente físico, da organização do trabalho, a forma como o RH e a área de segurança interagem, trazendo uma fluidez, né? Um desenho conjunto, uma análise conjunta de tudo aquilo que interfere, seja na capacidade produtiva, seja nas relações de trabalho. Então, eu entendo que o médico do trabalho ele tem aqui um papel crucial de interlocução e de facilitação, porque ele acaba atuando muito fortemente em áreas de prevenção da falta ou da perda de produtividade, em áreas de proteção à vida, junto com a engenharia e meio ambiente, segurança e meio ambiente, e a gente atua também nos efeitos que essa organização de gestão de segurança está presente. Como assim? A saúde ocupacional também conduz exames próprios para ver se a forma como o trabalho é realizado tem efeitos sobre a saúde da pessoa, né? Independente de você ter um marcador biológico para fazer uma avaliação da exposição, você tem outras condições da vida da pessoa que interferem na sua capacidade para o trabalho
seja de curto, médio ou longo prazo. Então, o efeito que o contexto da vida da pessoa tem na capacidade dela de resposta ou de adequação, né, àquele ambiente, variam. Então, o médico precisa hoje trazer na sua consciência que ele é um gestor de saúde, porque todas as empresas querem ser uma empresa emocionalmente segura, onde se promove a confiança, onde se promove o bem-estar, onde as pessoas se sentem confortáveis e se sentem numa situação tão especial de vida, numa relação tão especial que ela não quer ir embora, que ela quer ficar. Então, toda essa questão de talentos, retenção de talentos e desenvolvimento de talentos e pesquisa de pessoas diferenciadas, fazer com que essas pessoas vejam nessa experiência dentro da empresa uma experiência única, que faça com que ela queira chegar, exige, ou permanecer, exige que o médico do trabalho tenha um papel muito além do transacional de exame-exposição que a gente tinha historicamente. Chegou um momento da história que esse papel já é ampliado. Né? Os conceitos normativos já refletem muita coisa dessa gestão, que o médico tem que estar muito mais presente na organização do trabalho, na análise das atividades, seja do ponto de vista emocional, do ponto de vista físico, é um ser integral, né, que está contribuindo para uma determinada atividade que fundamentalmente precisa ser adequada para a capacidade dele do trabalho. E a capacidade dele de trabalhar pode estar hoje comprometida por algum motivo e amanhã não. Seja por uma doença, seja por uma condição pessoal, não importa. Quanto antes a gente consegue identificar e identificar sinais de risco de que isso possa estar acontecendo, mais precocemente você protege a vida e organiza melhor o trabalho, consegue ajudar na organização de trabalho, para que isso também não impacte na produtividade, seja da empresa, seja dos contratos da empresa, não importa. Então, como gestor de saúde, porque a saúde faz parte integral, o bem-estar, o estar se sentindo bem em relação à saúde física, mental, emocional ou espiritual, faz parte de um conceito que ele cada vez vai ampliando mais o seu alcance. Então, como gestor de saúde, porque se alguém evolui com alguma condição que o incapacita temporariamente ou permanentemente para o trabalho, que poderia ter sido evitada se você, por exemplo, tivesse uma observação precoce disso. Por exemplo, uma pessoa que faz trabalho em altura, os nossos cintos de segurança, eles suportam, são testados e têm certificado de segurança para a pessoa que pesa até 100 quilos. Né? Então, o cinto é testado para 100 quilos com todos os equipamentos. Então, se a pessoa já vem com 100 quilos, 120 quilos, 130 quilos, ela tem um risco de vida, um risco de segurança, que essa pessoa, se ela foi contratada para só fazer aquela atividade em altura, ela vai estar simplesmente inapta por uma questão de hábitos de vida ou até uma outra condição de saúde, que pode ser uma outra patologia, uma comorbidade que compromete a capacidade dele para o trabalho. E essa capacidade para o trabalho, ela não está só na capacidade de ir fazer o esforço daquela atividade. Tem muita coisa por trás. É a capacidade de entrar num ônibus populoso, é a capacidade de tomar um transporte coletivo, é a capacidade de ficar num espaço confinado, é a capacidade de poder desenvolver sua tarefa numa altura. Então, como gestor de saúde, se você vê ao longo do tempo que a pessoa está ganhando peso, né? E você sabe que ela tem na sua atividade fim uma recomendação de segurança, que ela não pode pesar mais que 100 quilos porque o trabalho não vai ser autorizado, isso torna ela inapta para o trabalho. Então, o gestor da saúde, ele tem que ter essa preocupação de olhar antecipadamente para a possibilidade da incapacidade física, mental, emocional ou do risco, a presença do risco trazer um risco de segurança àquele contexto. Tá? Sim, faz todo sentido o que você está dizendo, faz todo sentido. Nunca tinha pensado sobre essa ótica, nunca. Muito bom, muito legal. Estamos chegando ao fim do episódio. Você gostaria de fazer alguma consideração final a respeito do teu artigo, ou mesmo sobre a área, Márcia? Olha, eu acho que foi uma tarefa muito interessante e no sentido de reflexão.
né? Eu pude fazer uma reflexão em cima dos últimos 20 anos, né? Quase 20 anos, né? E ver o quanto a gente tem por fazer, por falar e contribuir, colaborar para que essa cultura organizacional de bem-estar, de cuidado, como ela é importante não só para a saúde e segurança, mas para um RH que precisa ter uma experiência do empregado diferenciada, ou para aquela pessoa que está vivendo uma situação de vida tão complexa que a área de saúde consegue entrar com seu olhar social também para ajudar a solucionar um problema que não está no ambiente de trabalho, mas que impacta na capacidade da pessoa poder estar no trabalho. E criar soluções e desenvolver soluções e emprestar soluções de várias outras estruturas do sistema que podem trazer para esse sistema uma capacidade muito maior. Então, é muito prazeroso poder ver o amadurecimento que a saúde ocupacional e que a saúde pública tomaram, né, dentro do sistema de saúde. Hoje, a gente cobra o sistema de saúde suplementar de forma muito intensa a capacidade de fazer uso também de outras ferramentas que não só o cuidado com a doença, e isso com certeza gerou debates muito intensos e foi muito bom, foi muito importante essa reflexão. Né, e experimentar no conteúdo do livro todos esses conteúdos que trouxeram experiências lindas, experiências profundas, especiais realmente, que mostram que é possível essa transformação. Ela é possível. Legal, Márcia. Muito obrigada, muito obrigada pela tua participação. Bom, a gente chega assim ao fim desse episódio do YesCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. E se você quiser saber mais sobre esse e os outros capítulos do livro, eu reforço, o download é gratuito pelo site do Yes. E não esquece, o YesCast tem novos episódios todas as terças e sextas-feiras e pode ser acompanhado, claro, pela sua plataforma de áudio preferida. Estamos em todas. E também pelo YouTube do Yes. Muito obrigada a todos que nos acompanharam e até o próximo episódio. Tchau!